Legal, beleza? Eu sou o Alec e hoje eu tô aqui pra gente conversar então um pouquinho mais sobre a nossa leitura de fim de ano do Clubinho dos Inscríveis, que é o Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Eu acho muito difícil que você não conheça esse livro, a não ser que você tenha vivido numa caverna nos últimos 200 anos. Mas esse aqui é um clássico francês escrito lá no século XIX por um autor chamado Alexandre Dumas. Ao contrário do que muitas fotografias, né, pseudofotografias dizem por aí, e até nossa própria escola, Alexandre Dumas era um homem preto e escreveu então esse livro lá no século XIX. Apesar de não trazer uma discussão racial aqui dentro do livro, se a gente usa esse olhar para a história, mesmo nenhum desses personagens, nenhum desses protagonistas sendo pessoas pretas, a história muda um pouco de figura e é bem legal fazer esse exercício, fazer essa análise. Mas antes que esse vídeo comece de fato, eu já peço para você se inscrever aqui embaixo e deixar a sua curtida, isso é muito importante, ajuda muito aí no crescimento do meu canal. Se inscreve aí, tem muita coisa bacana vindo por aí. E é isso. Se você quiser fazer parte de um clube de leitura maravilhoso que tem discussões sobre livros incríveis, tais quais, né, o Conde de Monte Cristo, é só você clicar aqui embaixo e seja membro, e a partir de R$ 2,99 você já faz parte do nosso clubinho dos inscríveis. Essa edição que eu tô usando aqui é a edição da editora Martin Claret, que é uma edição de 1.300 e poucas páginas em capa dura, que tem essa jacket aqui e tem a tradução do Herculano Vilas Boas. Eu acho importante dizer isso porque eu não sei de qual edição você leu, qual edição você quer ler, mas essa aqui tem a tradução do Herculano. Essa não é a única edição disponível para compra aqui no mercado brasileiro. Existem algumas outras, como por exemplo da editora Zahar, que aquela tradução ali é o que, pelo que eu entendi, é a melhor tradução brasileira. Ela ganha um jabuti de melhor tradução. E eu vou deixar o link para todas as edições que eu conheço aqui embaixo na descrição, e vale lembrar que caso você compre o livro através desse link, você ajuda, que o meu canal não paga nada mais por isso. Fechou? Um último disclaimer antes de começar esse vídeo é que eu acho importante dizer que a gente tem 5 lives discutindo esse livro aqui, parte por parte dele, e para você ter acesso a cada uma delas é só você clicar no card que tá aqui em cima. Tem uma playlist em que eu juntei todas essas 5 lives, então tem muito conteúdo sobre o Conde de Monte Cristo aqui no canal, mais de 5 horas de conteúdo. Então é isso, se você quiser bater um papo sobre ele, quiser conversar parte a parte, é só você, tá? Dá uma olhada aqui. Mas então, como eu sei que boa parte do meu público é bem jovem e talvez não conheça a história sobre o que fala o Conde de Monte Cristo, aqui a gente vai conhecer então a história desse personagem chamado Edmond Dantès. Edmond Dantès é um cara que no começo do livro tem 19 anos e assim, a vida dele promete, a vida dele tá num vem aí absurdo. É sério, ele tá muito bem na fita, presta atenção, o cara tá prestes a ser promovido no trabalho dele, ele é imediato do navio ali onde ele trabalha. O cara vai casar com a mulher da vida dele e ele tá muito bem arranjado com a família e com todos os amigos dele. Ele tá realmente muito feliz, a vida dele tá maravilhosa. Ele tá vivendo a vidinha dos sonhos dele. Só que é óbvio que você ser feliz incomoda, e é óbvio, a gente tá falando de um novelão do século XIX, alguém vai ter que estragar isso tudo. Olha só que bonitinho o Dan lendo, a gente tá fazendo sprint no Discord. Ele é muito fofinho, né? Porcaria. Acontece que na noite em que o Dantès vai se casar com a mulher da vida dele, que é a Mercedes, 3 caras falam... Não quero. Eles vão, durante o casamento mesmo ali, forjar uma carta que vai acusar o Edmond Dantès de ser bonapartista, que caso você não saiba, é você ser partidário de Napoleão Bonaparte, que naquela época na França era meio que crime, era ilegal você ser bonapartista. Essa carta vai chegar então nas mãos da autoridade, que vão atrás do Dantès e vão prendê-lo. Ele vai ficar muito chocado com o que está acontecendo, ele vai ser preso, né? Ele de fato vai pra cadeia, isso não é spoiler, você pode ficar tranquilo. Ele vai ser retirado dali no momento mais feliz da vida dele, vai ser preso e vai ficar na cadeia sem nem saber por que ele tá sendo preso. Afinal de contas, ele é de fato inocente. O cara foi preso e não fez nada. Inclusive, uma coisa que o Alexandre Dumas, que é o autor desse livro, vai fazer aqui durante a primeira parte desse livro é construir, então, a imagem do Dantès na nossa cabeça. E vocês vão perceber, gente, que isso aqui é uma das coisas mais lindas que vocês vão ler na vida de vocês. O Dantès é um dos personagens mais puros e perfeitos que existem na face do universo. Nessa minha edição aqui, na página 76, o próprio narrador vai dizer o seguinte:
De fato, aquele jovem, quase poderíamos dizer aquela criança, simples, natural, eloquente, com aquela eloquência do coração que nunca se encontra quando se procura, cheio de afeição por todos, pois era feliz, e a felicidade torna bons até mesmo os maus, contagiava até seu juiz com a doce afabilidade que transbordava em seu coração. Edmund só tinha na voz, no olhar e nos gestos, por mais rude e severo que Villefort fosse com ele, carinho e bondade para aquele que o interrogava. Ou seja, essa pessoa que pode ser tratada como criança, de tão puro e simples e bom que é, vai acabar passando nada mais nada menos que 14 anos numa prisão sem ter feito absolutamente nada. Meu Deus do céu. Na primeira discussão que a gente teve sobre esse livro, na primeira parte, eu vou deixar o link aqui no card pra você assistir, caso você seja membro do clubinho e queira conversar com alguém. A gente ficou muito triste, a gente ficou arrasado lendo isso, porque realmente é muito triste, caras, é triste pra caramba. E ele vai passar, então, 14 anos dentro da prisão, gente. Isso não é um spoiler, por incrível que pareça, tá? A sinopse desse livro é ser uma grande história de vingança. Lá dentro da prisão, ele vai conhecer, então, um dos personagens mais incríveis da história da literatura, que é o Abade Faria. Ele é meio que um padre, um arquiteto, um engenheiro, sei lá, ele é filólogo também, ele estuda línguas, ele é um cara muito inteligente que vai meio que preparar e situar o Dante na vida dele. Afinal de contas, ele tá passando por maus bocados ali dentro, ele inclusive tentou dar cabo da própria vida algumas vezes. Essa cena é bem gráfica no livro, eu fiquei muito chocado. E esse personagem vai servir meio que como um escudo mesmo, como um pé no chão para trazer o Dante um pouco mais para a realidade. Inclusive, o Abade Faria, ele é tão inteligente, mas tão inteligente, que ele entrou na cadeia antes do Edmond Dante e ainda assim é ele que vai falar pro Dante porque ele é preso. Pra vocês terem noção de como esse homem é inteligente. O livro começa de fato no momento em que o Dante é preso, né? Só que a história ela começa a avançar num nível absurdo quando o Dante sai da prisão, porque afinal de contas ele vai se vingar de cada uma das pessoas que fizeram com que ele passasse 14 anos da vida dele preso injustamente. Essa é uma história muito boa e apesar de eu ter gostado bastante do livro, eu gostei muito, eu dei 4 estrelas e favoritei. É super comum você estar na internet e, sei lá, se de repente você procura resenha sobre o Conde de Monte Cristo, você vai ver pessoas exaltando e enaltecendo o livro, mas também você vai ver gente dizendo que não gostou muito da história porque parece muito com um novelão. Esse argumento é válido, mas eu não acredito que ele seja válido para invalidar o livro, muito pelo contrário. A gente está falando de uma história escrita no século XIX, publicada em folhetim. Caso você não saiba, isso era muito comum aqui no Brasil também. Diariamente saíam capítulos dessa história no jornal, então as pessoas precisavam comprar o jornal todos os dias para saber para onde ia a história. Afinal de contas, a gente está falando de uma época em que não existia eletricidade, e consequentemente não existia TV, rádio, WhatsApp, Instagram. Então a diversão dessas pessoas era justamente essas histórias, essa era a forma de entretenimento, essa era a novela dessas pessoas. E isso vai trazer uma coisa muito legal e característica dessas histórias do século XIX, começo do século XX, que é justamente os cliffhangers, digamos assim. Os capítulos costumam ser curtos, o Conde de Monte Cristo mesmo tem vários, para mais de 100. E como a gente está falando de uma história que era publicada diariamente, os autores tinham a necessidade de criar um final de capítulo instigante bastante para fazer com que você, no dia seguinte, comprasse o jornal novamente para ler a continuação daquela história. Então todo capítulo aqui vai terminar com um gancho sensacional e vai te deixar curioso para saber o que vai acontecer em seguida, mesmo que não esteja acontecendo nada muito emocionante na história, digamos assim. Eu tive um pouco de dificuldade, particularmente com a quantidade de personagens. Assim, você vai ver que o Conde, por exemplo, ele vai assumir diversas personalidades depois que ele sai da cadeia para poder executar o plano de vingança dele. E a partir do momento em que ele se torna o Conde de Monte Cristo, né, quando ele deixa de ser o Edmond Dante, ele vai saber mais do que você, ele vai saber mais do que o próprio narrador. E isso é um tanto quanto complicado, porque às vezes ele assume uma personalidade e ele não te conta, o narrador não te conta. Então, às vezes você nem percebe
que é o Conde, aquele personagem. Se você assistiu as nossas lives de discussão, inclusive, você deve ter percebido que vários dos momentos eu, Alex, não percebi, e eu só percebi quando a gente estava discutindo mesmo, trocando opiniões ali sobre o livro. Caras, esse é um livro muito legal, que apesar das suas 1.400 páginas, você lê super rápido, você não vê passando. Eu, inclusive, me arrependi um pouquinho de ter levado 2 meses e meio com o clubinho para ler esse livro. Eu acho que a gente poderia ter lido em menos tempo, porque é um livro muito rápido, é um livro muito ágil. Eu sei que é muito complicado de você gostar de alguns dos personagens porque eles são muito asquerosos, a gente tá falando ali, enfim, da alta roda parisiense, mas ainda assim é muito intrigante, é muito instigante, sabe? Você quer saber o quanto de Edmond Dantès tem dentro do Conde de Monte Cristo, você quer saber o que tá acontecendo com a Mercedes, por exemplo, que, enfim, ficou pra trás, né? E a gente tá falando de um cara que ficou preso durante 14 anos, ele tá morto, né? É um livro que te deixa muito curioso, que te deixa muito instigado e você não precisa fazer muito esforço pra ler ele. Quando eu aparecia nas lives de leitura que os meus amigos me convidavam para participar e eu tava lendo o Conde de Monte Cristo, era muito normal eu receber a pergunta de pessoas querendo saber se a linguagem era complicada, difícil ou qualquer coisa do tipo. E para isso eu volto a dizer que essa era uma história publicada no jornal, gente. Então era uma história popular, sabe? O autor escrevia pro povo. Inclusive, eu quero até replicar uma informação aqui que eu vi no vídeo da Tati Feltrin, lá do TLT, que o Dumas, ele ganhava por linha. Então, o que tem de diálogo nesse livro, gente, é absurdo. O que faz com que essa leitura seja ainda mais fluida. Meu Deus do céu, eu amo esse livro. No mais era isso, caras. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha convencido vocês a dar uma chance para o Conde de Monte Cristo. Não se deixe intimidar pelo fato dele ser um clássico francês do século XIX, nem pelas suas 1.400 páginas. Essa é uma história muito, muito, muito legal, que é incrível e que vai se tornar aí um dos seus livros favoritos, assim eu espero. Esse livro aqui é um grande exercício de empatia, digamos assim. O Conde de Monte Cristo fala um A e eu já tô lá com o pano prontinho pra passar pra ele. Eu quero muito agradecer aos membros do